Fala pessoal, agora sim. Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live aí, que é ao vivo no YouTube, de forma gratuita aí para todo mundo que possa acompanhar. Vou dar uma passada geral aqui no mercado de cripto, no Bitcoin, Ethereum, vou passar também pelo mercado internacional. Qualquer coisa a gente dá até uma olhadinha aqui para o Brasil. Tá? Bora. Começando aqui direto no Bitcoin, gráfico de 1 hora. Hoje eu fiz uma única operação, que foi essa operação que acabei tomando um loss, mas tranquilo. Se o preço retornar até para essa região, essa entrada continua válida, então a gente pode fazer mais uma operação aqui. Mas de maneira geral, vamos dar uma olhada primeiro nas outras criptos aqui. Vou dar uma olhada em alguns alertas meus que tocaram agora também, nessa parte da noite. Depois a gente vem aqui para o Bitcoin e gasta um pouco mais de tempo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na UAU. Aberta. A UAU tá dando uma entrada aí. Vamos dar uma olhada no sentimento do mercado também. Não sei se todo mundo conhece. Vou fazer aqui o que eu faço basicamente no meu dia a dia. Gosto sempre de dar uma olhada aí pela manhã e uma olhada no final do dia também. Então tem algumas coisas que eu vou mostrar aqui e provavelmente vocês não conhecem, mas quem conhece, maravilhoso, que ajuda aqui, dá uma opinião também. Dá uma olhada. Vamos pro sentimento de cada UAU. Eu olho aqui no CoinGlass, tá, pessoal? Isso aqui já é um template definido, ele vem assim por padrão. Se vocês tiverem interesse também, depois eu posso mostrar como que isso funciona. Dá uma olhada aqui agora numa hora. Em volume, o pessoal está shortando. Um apontamento para cima aqui do spot. Vou até explicar aqui de forma rápida, já que é uma das primeiras vezes que eu estou mostrando para vocês. Isso daqui é o gráfico normal do preço. Isso daqui é um indicadorzinho de volume básico. Aqui é a taxa de financiamento, que é o funding rate. O que significa isso, gente? Se você opera e você não sabe o que é funding rate no mercado de cripto, você está precisando dar uma andadinha para trás aí e estudar um pouco mais. O funding rate é a taxa de financiamento. Para que isso serve? Para a corretora balancear o preço entre o preço de futuros e o preço de spot. Porque quando a gente opera no gráfico perpétuo, não é o mesmo gráfico do spot. Então, para o preço sempre estar alinhado, as corretoras, você, teoricamente, né, quem paga é os traders, você vai ser cobrado por isso aqui 3 vezes ao dia. E quando o funding rate está positivo, igual ele está aqui, está ligeiramente positiva, o que acontece? Para quem está alongado, está pagando para quem está shortado essa taxa de financiamento. Quando está ao contrário, quando o fund está negativo, os shortados estão pagando para quem está comprado e quem está alongado no ativo. Então é basicamente assim que funciona e a gente consegue utilizar isso para algumas análises. Então, por exemplo, quando você vê um fund rate extremamente negativo e o preço numa acumulação e uma tendência de alta, então tem muita chance dele continuar. É aqui que as corretoras de fato intervêm também no mercado para poder mover o preço para algum lado, para poder conseguir parear esses gráficos, como eu mencionei. Então isso daqui é bem bacana, cara. Por exemplo, se o fundo estiver extremamente negativo, você longar o ativo e o ativo não sair da faixa de preço, você vai ter lucro mesmo assim, só por manter aquela posição de long aberto, que é onde a corretora vai pagando esse financiamento. Então como que funciona? Você está aqui, por exemplo, 0,016 tal aqui, você multiplica isso por 3 e aí você vai ter um pouco a ideia de como que isso funciona, quanto você está pagando ali por dia, por exemplo, já que são cobrados 3 vezes ao dia. Esse aqui é o fund rate, depois a gente pode dar uma passada mais para ele também, se alguém ficar com alguma dúvida. E a gente tem aqui também o Open Interest. Aqui é o Open Interest de stablecoin, ou seja, aqui a gente mede o interesse aberto nas posições dos trades. Por isso que é stablecoin, que vai ser o USDT ou o USDC. Então a gente vê, por exemplo, aqui na UAU, que nessa região aqui onde o preço estava caindo, a gente teve um ligeiro aumento aqui de open interest. Então isso é muito bacana. Significa que o quê? Que à medida que o preço cai, o interesse por esse ativo sobe. Então isso pode ser as pessoas levando o SDT para shortar o mercado, colaborando com a queda,
ou as pessoas movendo dinheiro para fazer um possível long e tudo mais. Então você tem várias interpretações. Aqui embaixo é o gráfico de liquidação. A gente vê as liquidações agregadas, acho que esse é mais tranquilo. E aqui um muito importante que eu gosto muito de olhar, que é o long short ratio. Então aqui a gente vai conseguir medir acima de 1 tem mais pessoas compradas, abaixo de 1 tem mais pessoas vendidas. E a tendência é a gente sempre operar contra isso, que isso daqui é a massa, é a sardinha e tudo mais. E esse daqui embaixo também, o muito importante, é o CVD. CVD Spot, ele mede as compras no spot. Então, a pessoa que está indo lá na corretora e comprando no spot essa cripto, isso daqui é muito forte. Se todos esses aqui tiverem contrário, ou significando, por exemplo, indicando uma queda, mas esse aqui está subindo, é ele quem manda, porque aqui que está o dinheiro de verdade. Já que a gente começou a falar sobre isso, vamos dar uma olhada direto no do Bitcoin. Então, deixa eu botar o gráfico aqui. A gente tira algumas interpretações aqui. Ele está valendo. Igual eu falei, se o preço retornar aqui, vai abrir esse long aqui de novo, sem problema nenhum. E vamos dar uma olhada aqui na taxa no sentimento de mercado do Bitcoin. Aqui, inclusive, na plataforma da CoinGlass, tá? Isso aqui eu estou vendo tudo na plataforma da CoinGlass. Se você vir aqui em taxa de financiamento, primeiro aqui, você vai ter o funding rate de todo o mercado, todas as corretoras. Então você tem aqui, por exemplo, da Binance, FTX, da Hyperliquid, tudo mais. Vê aqui que o Bitcoin está com funding um pouco positivo. Vou botar neutro. A gente tem a Solano com funding negativo na Binance, na OKEx, na Gateway, na LBank, na BitGet, na Hyperliquid está neutro também. Mas atençãozinha para Solano, se está negativo aqui, favorece, como eu falei, né? A pessoa abrir um long e a corretora pagar ele para o long. Então o mercado está bem neutro, tá, galera? De forma geral, está bem neutro. Pode ver que aqui que a gente tem algumas moedas com negativo. Outro ponto aqui muito bacana que eu gosto de olhar, você clicar aqui para ordenar, você sempre conferir essas moedinhas aqui, tá, pessoal? Isso aqui é ouro. Todo dia de manhã, final do dia, você vem aqui no funding rate e olha os extremos, as mais negativas e as mais positivas. Vou mostrar para vocês o resultado disso no gráfico. A Uso está com um funding de menos 4. Significa que por dia a corretora está te pagando 12% para você abrir uma posição de long. E continuar o funding, lógico, vamos dar uma olhada lá na Uso rapidinho. Como está o gráfico aqui, ó. Olha aqui por que o funding está tão alto. Aqui, a gente tinha até um trade programado aqui, tá, pessoal, para ela, mas eu não peguei não. Entrei, mas por que o funding está tão negativo? Por causa dessa subida aqui repentina de preço. Então, vamos dar uma olhada lá no sentimento de mercado dela. Um volume bacana, funding muito negativo. Teve aumento de preço com aumento de Open Interest. Teve uma queda aqui, ó, da galera que estava alongada. A gente teve uma queda, o pessoal tá virando um pouco a mão. Pode ser por conta dessas liquidações, tá, pessoal? Essas liquidações podem provocar isso daqui. E a gente tem um spot aqui, desde essa virada aqui, a gente pode falar que ele está aumentando. Então dá para ficar de olho aqui na Uso, tá, pessoal? Pode marcar aqui uma lateralização dessa vela maior aqui, ó. Ficar de olho no rompimento aqui. Talvez a gente faça até uma entradinha aqui ao vivo aqui na live. O alvo é essa acumulação aqui para cima, obviamente. Beleza? Vou deixar até um alerta aqui. Isso vai se comportar. Rompimento aqui dessas duas VWAPs aqui, ó. Forte esse movimento, tá? Vamos dar uma olhada. E voltando lá para o Bitcoin, vou fazer um contexto aqui um pouco mais geral do Bitcoin, né? A gente está no mercado aí com uma tendência de queda desde o dia 10 de outubro, eu já falei isso outras vezes, desde o dia 10 de outubro a gente teve uma reversão de tendência, a gente teve um choque ali pelo SMC, pelo Smart Money, que é o que indica aí uma mudança de caráter. Então a gente saiu de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Desde lá o preço caiu mais, né? Então, ele ficou preso aqui nessa acumulação aqui de 5 longo período também. Depois ele vem caindo, que é tudo aqui, depois do 10 de outubro. E aqui a gente pegou esse short aqui, que foi bem bacana também, que eu postei de graça isso aqui lá nos stories do Instagram, para quem quiser seguir lá, @revelbtc. Vou deixar o link aqui também, abaixo aqui na descrição.
olhando agora, tá? O Bitcoin está fazendo um movimento muito interessante, tá, pessoal? Deixa eu tirar um pouco essa análise aqui. É o seguinte, desde que o Bitcoin veio aqui perto dos 80 mil, que foi essas 2 últimas semanas aí, o preço ele vem se acumulando aqui nessa região, premendo nessa faixa de preço. Isso pode ser uma acumulação, uma distribuição clássica que a gente gosta de falar, né? Mas eu acredito que daqui, desse apertamento do preço, vamos falar assim, a gente vai ter algum movimento um pouco mais expressivo, tá? A gente já está aqui, vamos ver que eu estou no gráfico de 1 hora, vou traçar aqui rapidinho. Só para a gente ter uma ideia aqui, desde essa queda até hoje, a gente já está aqui há 5 dias, a gente já vai uma semana praticamente no mesmo lugar, tá, pessoal? Se a gente marcar esse fundo aqui, esse topo aqui, e tudo dentro que é ruído, a gente considera como ruído, não tem operação, a gente está praticamente na mesma faixa de preço, que é essa caixa maior aqui que eu marquei. E por isso até esse trade no rompimento dela. Ele fez um primeiro teste ali, voltou aqui na POC, deu esse stop e continua acumulando nessa região. Por isso que eu até falei que essa entrada ainda está válida, dependendo como ele romper, que eu abro novamente esse trade long, deixo o stop no mesmo local sem problema nenhum e a gente tenta surfar algum movimento. A princípio agora a gente precisa guardar um pouco o Bitcoin, tá? Vamos dar uma olhada lá no sentimento dele para agora e para poder falar sobre hoje e amanhã, o que o preço deve fazer aí. A gente tem um fund neutro, como eu falei, então não tem muito o que fazer, mas tem uma coisa aqui, pessoal, bem broxante de uma certa forma, vamos falar assim, é o seguinte, desde esse fundo desde esse fundo aqui, dos 80 mil, que o preço veio tendo essa subida, a gente vê que uma coisa é um pouco ruim para o mercado de certa forma. Quando ele começou a se animar aqui, a gente teve um aumento ligeiro aqui de Open Interest nesse primeiro momento. A gente teve o Open Interest acompanhando aqui, então o interesse foi acompanhando. Só que a partir desse momento aqui, a gente vê o preço subindo de uma certa forma, mas a gente vê o Open Interest aqui, pessoal, desabando. Isso daí não é nem um pouco legal para essa alta aí prévia do BTC. Isso mostra que a gente está com pouco interesse, então diminui o volume e o nome já diz, Open Interest é o interesse das pessoas, o interesse de posições abertas. Então está caindo com essa alta. Então é um ponto crucial para a gente ficar muito de olho aí, tá? E tomar mais cuidado na hora de decisões. Essa leve animada aqui, infelizmente, ainda não diz nada pra gente, tá? Apesar dela ter aqui um aumento também um pouco do spot, que é importante também. E provavelmente essa subida do preço foi inteira carregada aqui por essas compras em spot. O que a gente tem que ver agora é como que o CVD vai comportar. A gente vê o CVD aqui agora lateralizando um pouco para baixo, vamos dizer assim. E a gente tem também um long short ratio subindo, então as sardinhas continuam alongando e acreditando que é o fundo do Bitcoin, e isso é péssimo para o preço. A gente tem que ficar bem atento a isso. Vamos dar uma olhada agora no Ethereum. Por enquanto, aguardar, vamos ver esse rompimento acima, aqui nos 88, 90, como que isso vai ser, que isso pode entregar uma outra alta para a gente e trazer interesse, ou uma perca aqui desse até o do diário aqui, do low diário, que vai mudar daqui a pouco às 9 horas. A perda dessa VWAP aqui também, ela dá um trade, tá, pessoal? A perda dessa VWAP de fundo aqui com volume dá um trade pra gente bem interessante. O alvo vai ser o fundo aqui dos 80k, então o preço pode querer ele testar de novo. O Bitcoin eu acho que tá bacana. Tem 2 trades na tela aí. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. O alertazinho da USO. Parece que a USO tá querendo ir, tá, pessoal? Vou ficar de olho nela aqui. Qualquer coisa eu vou abrir uma operação. Enquanto isso, eu queria falar comentar algumas coisas com vocês sobre operacional, né? Eu opero atualmente lá na BingX ou na BingX, né? Para mim é a melhor que a gente tem hoje aí no mercado. Porém, eu estou estudando já novas opções, que eu acho que a gente não pode ficar só preso em uma.
operava muito ali na BitGet, mas a BitGet depois de estar exigindo ali, obrigando que os usuários façam verificação de identidade, verificação de residência também, eu saí, deixei ela um pouco de lado, vamos continuar na BingX, que apesar de estar regulamentada aqui no Brasil, ter tudo certinho, ela não divulga dados diretamente para o governo, o Banco Central aqui. Isso é crucial, tá, pessoal? Não pensa disso se você ainda opera na Binance. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Então, eu estou olhando agora para a BTCC, que é uma corretora aí. A BTCC é muito antiga, tá, pessoal? Pelo que eu vi lá, ela tem muitos anos, já tem mais de 10 anos, cara. A BTCC surgiu praticamente junto com o Bitcoin. Ela tem um ponto negativo, que o operacional nela é muito ruim. Eu não gostei do operacional dela, é um operacional muito simples, vamos falar assim. E eu não achei ele prático, infelizmente. Mas a BTCC permite operar 100% sem verificação de identidade. Se você quiser botar lá usa@gmail.com e criar uma conta, você vai conseguir criar conta, vai conseguir operar futuros, vai conseguir enviar cripto para lá. Então aparentemente vai ser a segunda opção. Tem prova de reserva também, que é outra coisa que eu sempre olho. Não vou operar numa corretora sem prova de reserva de forma alguma. Então, eu vou terminar de estudar essa semana ainda, mas quase certeza que a gente vai para a BTCC. Então, o que está querendo dar uma animada, vou continuar de olho aqui, mas vamos ir passando nas outras criptos, para entender muito. Dá uma olhada agora no Ethereum. Dá uma olhada aqui no Ethereum. Já 2 trades aqui para o Ethereum também. Pegou esse short aqui maravilhoso no Ethereum, tá? E eu venho falando há muito tempo do Ethereum, há muito tempo. Eu vou, mais uma vez, eu já mostrei isso aqui para os membros, mas eu vou mostrar para vocês também. Vou entrar no gráfico na OKEx, que está limpo, para mostrar uma coisa para vocês sobre o Ethereum. Quando você pega o gráfico diário do Ethereum e você olha aqui o topo lá de 2021, que foi aquela última all-time high do mercado cripto, a gente vê que o Ethereum ele veio exatamente no mesmo ponto que ele foi em 2021. Ele jogou um paviozinho ali para cima só para falar que fez all time high. E depois disso, ele veio junto com o Bitcoin nessa queda, cara. E por que isso aqui me estranhar e me preocupar tanto, tá? Quando a gente fala de Ethereum. Quando a gente compara esse mesmo gráfico com o Bitcoin, vou botar até os dois aqui, tá? Quando a gente compara esse gráfico com o do Bitcoin, quando a gente faz essa mesma marcada aqui para quando a gente faz essa mesma análise que a gente fez para o Ethereum aqui, já é uma coisa bem diferente. Coisa muito diferente. E é isso daqui. Quando a gente olha o topo lá, mesmo que eu olhei, fica apenas. Deixa eu botar aqui no salto também no Ethereum para ficar. Quando a gente. Dois ativos. Eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. Qual ativo mostrou mais força? Qual continua mostrando mais força? Não tem comparação, né, pessoal? O Bitcoin ele está acima aqui do topo histórico de 2021. Esse topo histórico aqui, essa casa dos 70 mil, que para o Bitcoin perder isso aqui é muito difícil. E a gente não viu o Ethereum fazendo a mesma coisa. Então esse daí é um ponto crucial. Isso daqui eu já tinha olhado há bastante tempo. Foi um dos motivos da gente estar sempre olhando mais um short ali no Bitcoin. Porque eu sabia que quando o Bitcoin corrigisse de alguma forma, o Ethereum ele ia vir de uma forma muito forte. Então eu acho que isso aqui a gente precisa ficar muito de olho, tá? Muito de olho mesmo. E o que eu gosto sempre de falar também, a gente não pode casar com nenhum ativo, tá, pessoal? Por isso até que eu prefiro o trade do que o buy and hold. Realmente o Bitcoin ele é o Bitcoin e você ter ele independe do preço. Quando a gente fala de preço, de lucro, olhar esse tipo de coisa. Beleza?
E vamos voltar lá para o Ethereum agora. Olhar aqui o 4 horas. Pegou esse short aí que é maravilhoso. Pegamos essa alta que o Ethereum tá bem bacana. E o que a gente vê? A gente vê uma coisa bem parecida com o Bitcoin em termos de acumulação. A gente tem essa acumulação aqui gigante. Essa acumulação aqui que a gente tem no diário. Ela vem desde lá de maio de 21, que é justamente o último topo. E quando a gente traça o perfil de volume de toda essa acumulação, a gente tem pelo menos uma boa notícia. E o Ethereum, ele tem aqui um ponto crucial nos $1.800. Obviamente, eu acredito que a gente não vai ver ele nunca mais aqui nos $1.800. Mas qual que seria o meu medo? Para a gente traçar um perfil de volume, por exemplo, e ver que a maior faixa de negociação e que o maior volume, se ele ficar, se por acaso isso aqui mudar, porque como medida que essa acumulação for se enrolando e o volume for sendo criado, a POC ela pode não alterar. Então ela pode sair daqui, por exemplo. De volta e olha, por exemplo, aqui. O que está mais aqui no meio, que é a parte ali que mais foi negociado o preço. Se a gente olhar até aqui, que foi aquele outro teste, já tá nessa região que se manteve. Então isso é muito importante, porque à medida que a gente o preço vai sendo negociado, que a gente vai gerando volume, isso aqui pode alterar. Enquanto ele estiver aqui, tá bacana ainda, porque a gente vai ter uma defesa muito forte, tá, pessoal? Já que aqui é onde tem o maior volume, é porque aqui é onde tem a maior parte das posições. Então o preço está acima disso, a maioria das pessoas estão no lucro ainda e vão continuar defendendo esse tipo de posição. Agora, se a gente vê isso mudando de alguma forma, tem que ficar muito atento também. Isso daqui é um baita no suporte, apesar de eu achar que o preço não vem aqui em 800 nenhum. A gente tem o mid-range aqui que a gente fala desse canal, é onde o preço veio testar com essa queda e é onde ele já está querendo também mostrar, né, uma possível reversão aí. Que ele tá quase, essa parte aqui está quase idêntica do Bitcoin. Então, se a gente olhar aqui, desde essa última queda, que foi aquela queda que o Bitcoin foi os 80k, o Ethereum veio aqui perto dos 2.600. Desde aqui o preço vem mostrando força e aqui talvez esteja criando até um break of structure aqui. Então uma coisa para a gente ficar de olho, tá bacana. Vamos traçar um perfilzinho de volume aqui só dessa acumulaçãozinha. A gente tem aqui nos 2.800, vou botar um VWAP aqui. Botar um VWAP de e vamos colocar uma VWAP por aqui de poder ir explorando aqui. Tá bom. O preço está querendo romper essas duas VWAPs. Então, desde aqui. Vou colocar mais uma aqui. Pera aí, que aqui tem um pouco maior ainda. Então a gente tem essas barreiras aqui. Já está rompendo duas aqui e com bastante volume, tá? Talvez a gente tenha até uma entrada aí no Ethereum. Vamos dar uma olhada aqui no sentimento dele para a gente confirmar isso. Teve um rompimento com um volume não tão expressivo quanto esse. A gente vê até o preço subindo e o volume caindo. Então isso aqui já acende um alerta, né? O primeiro alerta aqui. Vou marcar aqui, ó. Primeiro alerta. Isso aqui é um pouco negativo. Bond rate positivo. Também a gente pode falar que está neutro, tá? Pro Ethereum. Está neutro. A gente tem um aumento do preço com aumento de open interest nesse último momento. Bacana. A gente vê aqui uma queda do preço, uma queda de open interest e uma subida do preço aqui ainda com uma queda, mas agora está querendo reverter. Precisava ver o interesse romper nessa região aqui, tá, pessoal? Então, vou botar como neutro. Liquidação não tivemos. E os sardinhas estão querendo shortar o Ethereum. À medida que o preço sobe, estão querendo shortar. A gente podia também ver aqui cerca desse final pra gente. O spot ainda bem parado, tá? O spot bem parado. Então a gente tem aqui, ó, tem que medir a mão, obviamente, fazer um balanço aqui. O que eu costumo fazer, tá, pessoal? Eu costumo olhar o sentimento da seguinte forma. Eu vou fazer uma entrada de X.
ela é a entrada em que tudo corrobora. E aí, cada item a menos aqui, eu tiro uma porcentagem. Então, por exemplo, aqui a gente está analisando 5 indicadores, é só fazer a proporção. Se a gente tiver 2, a gente entra com tanto, se a gente tiver os 5, a gente entra com 100% e assim vai. Então, isso é bem bacana de fazer, eu aconselho você, porque às vezes, não que às vezes o sentimento está ruim, não é o que vai significar que o preço não vai subir. Então, hoje eu utilizo dessa forma, eu coloco como uma entrada um pouco mais arriscada, então eu diminuo um pouco a margem ali. Isso é uma estratégia bem bacana também para vocês poderem utilizar aí. Então o Ethereum a gente tá vendo ele aí querendo dar uma animada. Vamos continuar acompanhando aqui também. Por enquanto sem trade pro Ethereum. Até dá para pensar num long talvez aqui, mas seria bem arriscado, tá pessoal? Algo nesse sentido aqui. Seria bem arriscado. Tem que ficar de olho nesse movimento aqui, como que o preço vai fechar, se vai fechar aqui dentro, se vai fechar acima. Se fechar acima dessas ruas aqui já é um bom sinal, o que significa que ele pelo menos não vai cair por agora, mas seria interessante ver o fechamento acima dessa terceira VWAP aqui também. E aí a gente conseguiria abrir essa posição, deixar o stop aqui talvez abaixo, ou a gente traça um pequeno perfil de volume só nessa região aqui, utiliza ele também. Mas show de bola. Vamos dar uma olhada agora no mercado? Eu tô com um trade aberto aqui na Tesla, tá pessoal? Esse trade aqui, ele já deu aqui começou a querer pagar alguma coisa, mas retornou, tá dentro do nosso nível aí de preço ainda, então vamos deixar essa operação rolando. Para quem quiser aí, ó, eu tô com preço até um pouco menor, mas eu ainda acredito nessa operação aqui, tá? Vou deixar ela aberta. O stop está muito bem posicionado, se o preço for no stop lá sem problema nenhum, significa que o preço realmente não vai vir para cá e depois a gente até pode olhar um long. Mas para a Tesla é isso, estou muito de olho por conta desse todo esse período aqui de acumulação também que está bem bacana. A gente está com duas análises aí na Ripple, a gente pegou esse long aqui todo nela. Agora estou estudando aqui um short, tá pessoal? Eu estou aqui com a posição já montada. Posição aqui, vou deixar para ele dar uma olhada. Aqui pode ver que o preço está também querendo acumular um pouco nessa região de novo. E vamos acompanhar. Ele perdendo aqui, ó, esse corpo dos candles aqui, a gente consegue abrir uma posição, o stop fica logo acima dessa VWAP aqui, sem problema nenhum. A Merlin aqui também. Estou estudando uma volta desse preço aqui, tá? A gente pegou todo esse short aqui, que olha que com 40% a gente estava com uma alavancagem ali por volta do 20 vezes, se eu não me engano. Então esse trade aqui está com um trade absurdo, está com mais de 200%. E eu já estou estudando aqui abrir uma posição de long, dependendo da volta do preço, tá? Então a gente precisa ver, o preço veio preencher todo esse fair value gap aqui, já preencheu, a gente pode até recolher ele se a gente quiser, ó, atualizando aqui para pagar, já recolheu esse fair value gap, tá segurando aqui na VWAP junto com uma order block aqui, então a gente vai acompanhar, pode até pensar em talvez abrir um pouco mais aqui embaixo, eu prefiro ainda esperar um pouco, e tomara que o preço dê uma enrolada aqui, tá pessoal, seria o ideal seria que ele enrolasse aqui, ó, por mais um tempo, faça uma mini acumulação aqui dentro desse canal aqui para a gente poder abrir uma outra operação. Show? Acho que a Merlin aqui também é isso. Eu queria ver isso aqui, tá pessoal? Eu queria mostrar para vocês. Eu queria ver o preço segurando aqui um pouco e depois rompendo para cima, que aí a gente consegue entrar nessa operação. Show? Vamos dar uma passada para alguns outros ativos também. Vamos dar uma olhada no ouro. Alguns trades bem bacana. O ouro a gente consegue operar lá na BingX, consegue operar na BTCC também. Mais uma vez, eu acho que vocês já notaram, mas o meu estilo de operação é assim. Vou olhar aqui uma acumulação. Aqui eu tracei uma mini acumulação, mas se a gente olhar, traçar um pouco mais refinado, a gente tem toda essa região aqui, pode ser considerada. E o preço está acumulando na parte de cima desse canal. Então, esse é um bom sinal, isso aqui pode dar uma boa operação para a gente. Algo nesse, pelo menos nesse topo aqui, tem que dar 1 para 1. Se não der 1 para 1, não dá para abrir esse trade não. Vamos apertar um pouco mais. Perfil de volume dessa, top mais seguro de 1 para 1.
Então, vamos trabalhar ele um pouco mais curto aqui. Tem que ficar muito de olho. Esse tipo de operação aqui, pessoal, só dá para pegar se você estiver acompanhando o movimento, tá? Ao vivo aqui. Dá uma passadinha rápida aqui no petróleo também. O petróleo ele continua aqui caindo. Deixa eu olhar aqui no gráfico. Bandeira de alta, tá? Eu tô olhando, mas por enquanto não tem trade aqui pro petróleo. Igual o trava-língua. Mas a gente, por enquanto, essa bandeira de alta aqui está desenhada na tela também, sem trade agora pro petróleo. Vou voltar aqui, vamos seguindo. Vamos ver se isso aqui vai ser um pullback. O preço vai retornar para esse canal, tá? O trade que eu não peguei, mas o trade teria sido aqui. Aqui. Deixava o stop em cima. O alvo seria por aqui. Aqui já até deu 1 para 1. Já daria para ter realizado alguma coisa e ter colocado stop na entrada. Seria algo nesse sentido. A gente não pegou, então vamos olhar. Vamos ver se o preço faz aqui algum tipo de pullback para continuar o movimento. Ó, o perfil de volume está lá em cima. Então a gente pode pensar ou num short aqui, pessoal. Um short assim no Ibovespa. Ou se a gente vê o preço voltando para dentro desse canal e rompendo essa região aqui, é alta infinita no Ibovespa. Ele já subiu bastante, já veio aqui na casa dos 160 pontos. Se ele tiver força aí, a gente continua vendo, né, valorizando um pouco sobre o dólar. O dólar está se valorizando aí todo mundo. Por enquanto. E aqui tem algumas moedas que eu tenho dado uma maior atenção, que são essas três aqui, que é a Trust, a Resolve e a Toshi. Essas três moedas aqui, elas têm, a última semana elas têm ficado quase todo dia aqui com funds extremos, então eu estou muito de olho nelas. Eu fiz essa primeira operação aqui na Toshi, teve um lucro que foi uma operação mais curta, tá? Operação bem rápida, mas a gente conseguiu um trade ali com risco retorno. E agora eu estou de olho aqui, tá, pessoal? Aqui, o que a gente precisa fazer agora? A gente vê que o preço está se acumulando no fundo desse canal, então tem que ter muita atenção. Caso ocorra um rompimento aqui, vai abrir esse short. Só que esse short aqui eu venho analisando ele já há algum tempo. Ele tem um problema que é essa região, que é justamente essa região aqui, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês, ó. Se a gente olhar o meio dessa região aqui, não dá nenhum trade de 1 para 1. E a gente precisa botar um stop aqui. Eu não queria trabalhar com stop aqui em cima dessa mini acumulação não, tá? Eu queria trabalhar com stop aqui, se a gente viu esse movimento. A gente, obviamente, o alvo seria essa projeção toda aqui, mas eu enxergo isso aqui um pouco como uma barreira. Então a gente teria que fazer um primeiro take no fundo desse canal e não dar um trade nem 1 para 1 ali. Então isso daí tá me deixando pensativo sobre se abro ou não esse short. A princípio não, porque não está compensando, tá, pessoal? Por conta dessa região aqui, porque vai ser uma barreira isso daqui, não adianta. Por enquanto não. E se o preço animar, que é o que eu estou mais de olho ainda por conta do fund rate, vai olhar uma operação de long. E a operação de long aqui já faz muito mais sentido. Se a gente mirar essa primeira VWAP, a gente já tem um trade aqui com 1,57 de risco retorno. Então já está bem bacana. Se a gente quiser fazer um scalpzinho também, no rompimento aqui, botar o stop aqui abaixo dessa VWAP e mirar a POC, já dá um trade 1 para 1. A gente tem essas duas opções de trade aqui, tá? Aqui eu entraria com a mão um pouquinho mais leve, deixaria para abrir uma posição maior e no rompimento dessa perfil de volume.
Mas esses dois trades aqui estão muito mais bacana do que o trade de venda. A Resolve tá mais ou menos na mesma situação. A Resolve, esse trade aqui já foi bem bacana. Eu olhei isso aqui, eu postei isso aqui lá no story do Instagram diversas vezes, cara. Olha essa acumulação, isso aqui é quase perfeito, gente. É isso aqui que vocês têm que encontrar no gráfico, cara. Olha isso daqui, olha essa acumulação do preço aqui. Isso aqui ficou muito fácil, cara. Ficou muito fácil. Tracei aqui o perfil de volume dentro dessa acumulação e fiquei esperando o rompimento. Nesse primeiro rompimento, realizei o lucro, botei o stop na entrada, o preço voltou, veio cá embaixo, buscou liquidez, deu entrada de novo, eu entrei de novo, foi lá, realizei de novo, botei o stop na entrada e o trade ainda está aberto, porque o preço não veio aqui, tá? Não veio aqui na entrada ainda, ó. Não veio, então ainda está aberto. Já fiz um lucro ali, então já está aqui. Se voltar, já está sem risco nenhum. Mas foi fantástico esse trade aqui. Eu conheço aqui por muito tempo. Isso aqui é lindo demais, tá? Não pode perder isso aqui não. Então agora é olhar com o que o preço vai fazer, como que ele vai se comportar. A gente pode ver que ele veio aqui, tá? Testou aqui essa POC. Provavelmente ele vai vir testar essa outra aqui. Perdendo essa região, a gente vira a mão. Se ele perder aqui a região, vai virar a mão. Perdendo essa para casa dos 11, 12 centavos, virar a mão. O stop vai ficar aqui mesmo. E o primeiro alvo vai ser o fundo do canal aqui, que já dá um trade de 1.20. Então, trade muito bacana. E se romper, o alvo vai ser a high da semana. E se não, e se continuar, a gente tem também esse perfil de volume. E aqui é infinito, tá, pessoal? De cripto aqui, a gente não pode duvidar de acontecer um movimento desse aqui de forma nenhuma. Então, trade na tela também, tá acumulando, tá nessa região aqui. Eu gosto demais de operar ela. Vamos dar uma olhada aqui até no sentimento de mercado, para a gente ver o que a gente pode esperar aí para as próximas horas do preço. Deixa eu ver, a Bybit está com mais volume, nem reparei. 43 não, vamos lá, está. Ó, o Bybit está com fund, a Resolve está com fund negativo. A gente vê que essa última vela foi uma vela com volume, que foi a vela que testou a POC ali, vela de volume. A gente tem aqui uma leve subida do preço, com uma leve subida de open interest, tá bacana. E o long short ratio, a galera tá virando a mão aqui pro short, tá, pessoal? Então isso aqui pode ficar mais interessante ainda para a gente poder pensar no long. Como eu já estou longado, eu não acabei não desenhando a posição de long, mas eu vou desenhar um para vocês e eu entro também, tá? E pode ser aqui, ó, rompimento desse canal. Vamos ver se dá 1 para 1, tem que dar 1 para 1, tá? Deu 1 para 1, então o rompimento aqui pode entrar, ainda mais com esse sentimento aí, sem medo nenhum, mas tem que romper essa VWAP aqui e ficar em cima, tá, pessoal? Tenta ver aqui algum BOS ou esperar o preço fechar aqui numa hora, em 4 horas acima da VWAP para confirmar, tá? Pode espremer aqui um pouco mais, ó. Vamos espremer um pouco mais, deixar aqui exatamente na POC aqui embaixo. De 1,28. Excelente. Se quiser, tá, pessoal? Como essa POC aqui grandona, de todo esse movimento tá aqui em cima, a gente pode deixar esse trade aqui melhor ainda, tá? Que vai dar um risco retorno de 2,23 pra gente, ó. Vou deixar um aí na Resolve também. E agora, para finalizar aqui hoje, vamos dar uma olhada na Tosh. A Tosh, eu fiz um trade aqui nela. E foi esse daqui. Foi fantástico. Ele já fechou, tá, pessoal? Ele fechou aqui que eu tinha botado um stop gain aqui nessa VWAP. E aí eu vi que pegou lá na corretora agora há pouco, antes de eu entrar na live. Então já tô fora dessa operação. E o preço tá... Engraçado que a Tocha aqui e a Resolve estão bem parecidas, tá? O preço fez quase o mesmo movimento aqui que foi vir buscar essa POC, esse perfil de volume. Vou até puxar ele mais pra frente pra gente olhar de calma aqui. Olha que o preço veio exatamente, fez aqui, foi até a VWAP, ele testou a VWAP, que foi onde pegou meu stop gain e voltou para debaixo aqui do perfil de volume. Então aqui, a gente pode, vamos traçar aqui para ajudar essa VWAP. Onde que ela está? Mais um aqui. Ó, agora a gente não tem nada para fazer aqui.
Quem quiser fazer um trade aí arriscado, dá para abrir um short aqui agora. Aqui, dá uma olhada no centro. É bacana abrir também. Trade. Deixa eu olhar aqui. Onde tem mais? E a gente tá aqui na Bybit. Ó, vamos fazer aquele mesmo exercício de contabilizar aqui de uma certa. Teve aqui a última volume, com um volume razoável, então vamos botar aqui um neutro. E também open interest neutro também, não está bem devagar. A gente não tem liquidação, mas isso aqui está muito bom para o short, tá? A sardinhada está alongando, ó, 1,53. O short continua apontando para cima. Aqui a gente não tem um spot. Vamos ver se a gente tem um spot lá na Binance. Vai ser importante aqui. Esse tipo de cripto, pessoal, aqui a gente viu 5 milhões ali de volume. Então isso daqui tem é bastante volátil, tá? Pouco volume que já consegue movimentar o preço de forma muito forte. A gente tem aqui um fund negativo. Isso aqui não é bom para a gente shortar, porque se a gente abrir uma posição a gente vai pagar para quem está alongando. O Pentris, como eu falei, caindo. Agora isso daqui tá bonito, tá, pessoal? Isso aqui tá bonito. Tanto na Bybit quanto na Binance, o pessoal tá olhando, abrindo posição de long, então a sardinhada tá alongando. E a gente tem aqui o spot parado praticamente. Não dá muito. A gente tem aqui um negativo, um positivo, o resto tudo neutro. Mas isso daqui, esse positivo aqui vale mais do que esse, tá? Hoje dá pra estudar que abrir uma posição sim de short na Toshi. Ele já tá até querendo vir. Eu não sei se eu vou pegar essa operação, ainda mais que eu tô aqui na live agora. Talvez eu não pegue, mas quem quiser entrar pode entrar aí. Fazendo um bom gerenciamento. Show de bola, pessoal. Por hoje é isso. Eu ia fazer essa primeira live aí também com forma aberta aqui no YouTube, que eu não sou acostumado para ver o resultado dessa live. Vai sair aí. De maneira geral, quem gostou, dá um like aí pra gente, se inscreve no canal também. Fazer live terça, quarta e quinta a partir de hoje no YouTube. Então hoje foi quase uma live demo aí, um teste pra gente. E no mais é isso, tá? Agradeço aí quem vou deixar essas lives publicadas aqui no YouTube também. E só para finalizar aqui, vou mostrar essa notícia que eu vi hoje para vocês. O minerador solo de Bitcoin ganha 1,45 bilhões de dólares com aquelas maquininhas, não sei se vocês já viram, depois vocês dão uma pesquisada, que são essas nano. Tem gente que faz até de forma caseira, tá, pessoal? A chance dele minerar um bloco inteiro seria de 1 a cada 3.550 anos, pra gente ver como a democracia do Bitcoin, como que é engraçado, tá? E aqui tem toda essa matéria que eu vou deixar o link também, que tem todo mostrando o bloco que foi minerado, e o minerador também, que depois ele postou lá, pessoal. E aqui, ó, parabéns ao minerador extremamente sortudo, com apenas 6 terahash por encontrar o bloco 308 sozinho na Singapur. O cara sozinho, sem poder de mineração nenhum, pessoal. Isso aqui é zero poder de mineração praticamente. 6 terahash, as Bitminers, não sei se vocês já ouviram falar, acho que é Bitminer o nome do Brasil. Elas têm uma chance ali ínfima da pessoa conseguir, mas não, essa daqui é a grande, essas aqui, ó, são as nano. Você pode comprar, até o pessoal compra muito como decoração, né, para deixar no setup. Eu vou comprar uma aqui pra gente, deixar aqui no setup. Essa daqui, ó, que é a que eu mais tenho vendo. Eu tenho visto aqui no Brasil, né, que são essas Bitax. Ela tem um terahash minúsculo, mas quem sabe você dá uma sorte aí e consegue minerar um bloco inteiro sozinho com um bichinho desse aqui, cara. Bitcoin e suas curiosidades, né? Tava dando uma olhada aqui também no Fear and Greed, continua aqui na casa dos 15, continua no medo extremo, não mudou ainda, mesmo com essa. Então, acho que por hoje era isso, tá, pessoal? Finalizando aí com vocês, um excelente final de dia aí para todos. Eu acho que é isso. Quem quiser continuar acompanhando aí, bora dar uma secada no Mengão.